quais são as medidas de política econômica, como é que nós vamos tratar a macroeconomia, né? Isso tudo é importante desde que você tenha os canais institucionais para executar. É o que nós estamos dizendo aqui, viu? Eu gosto de mencionar, viu, Gustavo, Nassif e Guilherme, gosto de mencionar o livro de uma economista chamada Isabelle Weber, que ela escreveu um livro sobre a transição chinesa do modelo, digamos, de economia de comando para essa estrutura, para esse ecossistema chinês, que, aliás, está cuidando agora de impulsionar a conquista de novas tecnologias. Vocês não têm ideia de como esse troço está indo, né? E como nós estamos ficando para trás. Mas isso aí é outro assunto. O que eu queria dizer é que, num dos capítulos do livro, há o depoimento de um chinês que esteve no Brasil no final dos anos 70, já na transição entre o Mao e o Deng Xiaoping, né? Que o Deng Xiaoping é o grande reformador chinês. E esse chinês conta que ele esteve no Brasil para olhar a organização institucional do desenvolvimento brasileiro, entre Estado, setor privado, bancos públicos, empresas públicas e setor privado, etc., né? E ele recuperou a história. E a história do Brasil está repleta de exemplos já executados, cujo passado nós queremos... Por exemplo, no caso do Juscelino, isso que o Nassif mencionou com grande propriedade, né, de criar esses conselhos, tinha os grupos executivos, que eram formados por empresários de vários setores, inclusive com gente do setor, tinha gente do governo, né, que participava, funcionários do Estado, que representavam lá os interesses mais gerais, enquanto se debatia quais seriam as políticas. A indústria automobilística, eu conheci o brasileiro, que infelizmente morreu há algum tempo, que participou como representante das empresas de autopeças brasileiras, que tinha uma divisão do trabalho entre as montadoras e as brasileiras, né? Assim foi também no caso do GEIMAC, da indústria de máquinas, etc., etc. Nós já temos um exemplo, né? Isso não é uma coisa obsoleta, isso é uma coisa que faz parte agora. Os chineses se inspiraram, o pessoal fica perguntando se a China é capitalista ou socialista, eu começo a rir, porque a China é uma forma de construção da economia que junta o Estado e o setor privado de uma maneira peculiar, singular, né? Então, eu acho que essa questão que está posta da organização institucional, que o Guilherme e o Nassif levantaram, é fundamental, não é? E é fundamental também, né, que nós tenhamos um déficit que ocorreu nos governos do PT, porque não basta você atender a população, trazê-la para participar da vida social de maneira digna, você tem que também tentar esclarecer, você não vai doutrinar, você vai esclarecer, né? Aí vocês me desculpem, mas a palavra esclarecer é fundamental, porque você não vai doutrinar, você vai, como queria Sócrates, o filósofo, você vai, na verdade, ensinar duvidando, fazendo com que eles duvidem daquelas convicções e eles mesmos cheguem às conclusões. Eu estou sendo um pouco, né, utópico, mas é bom ser um pouco utópico de vez em quando, porque a formação, a capacidade de juízo e de formulação por si mesmo, como dizia o Kant, das pessoas é importante, né? Como ele dizia, sapere aude, saber criar, saber saber conhecer, né? É isso que a gente tem que despertar. Pode ser um pouco utópico, mas a gente deve perseguir essas utopias de, na verdade, informar, esclarecer, fazer com que os indivíduos tenham capacidade por si mesmo de decidir, né? Dentro das condições sociais em que vivem, né? Porque ninguém, Robinson Crusoe aqui, né?
As pessoas vivem em sociedade e elas são influenciadas, mas serem capazes de captar e de transformar isso. Do ponto de vista muito prático, é o seguinte: tem que criar mesmo conselhos que, na verdade, capturem a visão da sociedade e ajudem no debate dentro desses conselhos, que as pessoas se esclareçam, né? Não serve mais. Um dos problemas que nós temos, que nós tivemos, né? Alguém falou na centralização depois de um determinado momento, depois da vitória incrível da crise de 2008, eu estava lá e assisti o desempenho do Lula, do seu ministro Guido Mantega, ao debelar a crise, né? Contra todas as opiniões e depois a coisa foi se fechando, me desculpem, mas eu vou ter que falar, se alguém... A coisa foi se fechando, foi se concentrando demais no Poder Executivo, né? E eu queria fazer uma observação aqui, que eu sempre falo e eu não quero deixar de fazer. Não é nenhuma coisa pessoal, eu até gosto dela, ela foi minha aluna, eu gosto dela, mas a decisão de 2015 e 2016 de fazer o ajuste levando o Joaquim Levy foi uma decisão que é um exemplo de como as forças e as concepções que estavam embutidas nos mercados levaram ao desastre. Pelo seguinte, porque eu me lembro muito bem do período eleitoral de 14 e logo depois a pressão dizendo que tudo estava muito ruim. Como estava muito ruim? Eles mentem, são mentirosos, safados. Desculpe eu ter essa explosão. Mentirosos, safados. Precisavam realmente da mancha verde, dar uns cocorotes neles. Mentirosos, safados. Por quê? Porque eles diziam que estava tudo um desastre. E, na verdade, a economia tinha crescido, vinha desacelerando, como todo mundo observou, que estava desacelerando de 2010 para frente, e chegou a crescer 0,5% depois de umas flutuações ao longo do ano, mas no final, ano contra ano, deu 0,5%, e o déficit foi o primeiro déficit primário em todo o período de gestão do PT, o primeiro déficit primário. Durante todo o período, aliás, os superávites primários vêm desde 98, né? Foram sendo reproduzidos, e, no entanto, eles continuavam insistindo que havia um descalabro fiscal. Eles insistiam nisso. Quando se olhava, lembra disso, Nassif e Guilherme? E quando você olhava o déficit nominal, que incluía os juros, aí a coisa pega. Porque durante todo o período, a despeito de todos os esforços, o nosso amigo, no período do nosso amigo Palocci, a taxa de juros ficou muito alta. Eu conversei várias vezes com ele e volto a dizer, numa reunião em que nós discutíamos a crise de 2008, isso é outubro, novembro de 2008, o nosso amigo Meirelles voltou de uma reunião do Bank of International Settlements, do BIS, e subiu a taxa de juros. Eu falei, você é maluco? Como é que você vai subir a taxa de juros num período de deflação de ativos? Não é possível um negócio desse. Ele falou, deflação, o que é isso? Eu falei, deflação de ativos, é que os preços dos ativos começam a despencar. Você entendeu? É uma coisa inacreditável, porque isso é uma sabedoria convencional.